Então, vamos lá, meus amigos. Iniciando a aula aí pós-intervalo. Ok. Aula do dia 16/4. Vamos falar sobre repouso semanal remunerado. Tá? A gente tinha visto o adicional noturno. A diferença entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Próximo tópico, efetivamente, repouso semanal remunerado. Então, vamos lá. Para encerrar o tópico jornada e trabalho, vamos falar sobre o repouso semanal remunerado. É o período de 24 horas consecutivas em que o empregado não trabalha e nem permanece à disposição do empregador. A previsão do descanso semanal remunerado, que aqui eu falei repouso e aqui eu falei DSR, ok? É a mesma coisa que foi a pergunta da Rita, tá? A previsão do descanso semanal remunerado está na Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Tá? Então, o artigo 7º, inciso 15 da CF, trata aí do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Além da Constituição Federal, nós temos uma lei específica do DSR, que é a Lei 605 de 49, tá? Que fala da obrigatoriedade do DSR preferencialmente aos domingos. CLT, artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Falando sobre a remuneração do DSR, é importante frisar que tal descanso sempre deverá ser concedido, mas sua remuneração está condicionada à assiduidade e pontualidade do empregado. Ok? Então, vamos lá. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Ok? Então, artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem justo motivo, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. A gente sabe, né, que está aqui na observação, que nós temos as faltas justificadas e temos as faltas injustificadas. Se ele faltou e justificou, ok, é devido o DSR para ele. Portanto, se ele efetivamente trabalhou e não justificou, o DSR não será devido a ele. Que é a observação para a gente finalizar esse tópico de DSR, não tem muita coisa a ser dita, tá? Se o empregado faltar injustificadamente ou não for pontual, perderá a remuneração do descanso semanal. O descanso semanal em si, entretanto, continua a ser devido. Neste caso, será um descanso semanal não remunerado. Então, se ele não teve a assiduidade nem a impontualidade, ok, que eu coloquei aqui, não é devido à remuneração, mas o descanso preferencialmente ao domingo, é devido a ele. Isso aqui não tem muito segredo, é bem simplista, tá? Outro tópico que é de grande relevância é o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Intervalo interjornada é o espaço de tempo entre duas jornadas de trabalho. Por exemplo, entre a jornada do trabalho de segunda-feira e a jornada de terça-feira, o trabalhador deve gozar do intervalo interjornada, tá? Do intervalo interjornada. Esse intervalo não pode ser menor que 11 horas. A previsão legal está no artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho haverá um descanso, né? Um período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período de 11 horas consecutivas para descanso. Então, ao término de uma jornada normal de trabalho e o início de outra, perfeito, teremos que ter aí, efetivamente, 11 horas consecutivas para descanso.
Isso no intervalo interjornada. No intervalo intrajornada, tá? É um intervalo concedido durante a jornada para descanso e alimentação. Por exemplo, o intervalo do almoço em uma jornada de 8 horas segue o artigo da CLT que delimita a duração do intervalo intrajornada. Artigo 7.1. Qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, tá? Salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. Não poderá exceder de 2. Como já dissemos, a gente tem que olhar, né, efetivamente, se não há nenhuma norma especial regulamentando alguma categoria profissional. Caso não haja, perfeito, caso não haja, nós estaremos falando aí, efetivamente, de, no mínimo, sempre a palavrinha mínimo, no mínimo de 1 hora, tá? Porém, mediante acordo escrito ou contrato coletivo, tá? Não poderá exceder de 2 horas. Então, no mínimo 1 hora, no máximo de 2 horas. Aí, reiterando aquilo que eu sempre mencionei para vocês, perfeito? É bom que a gente efetivamente aí olhe as categorias profissionais de cada colaborador. É um trabalho árduo a ser feito, perfeito? Porém, a gente efetivamente tem que acompanhar isso. Professor. Oi. Bom dia, desculpa atrapalhar. Não, vamos lá. Alguma categoria pode ter um intervalo menor do que 1 hora? Vou chegar lá, aguarda só um minutinho. Tá? Obrigado. Não excedendo, parágrafo 1º, não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração não ultrapassar 4 horas. Então, assim, temos 3 situações, tá? Então, vamos lá. Jornada igual ou inferior a 4 horas, não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intra-jornada. Tá? Então, até no máximo 4 horas, não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intra-jornada. Maior que 4, ou maior que 4 é inferior ou igual a 6 horas, intervalo de 15 minutos. Superior a 6 horas, intervalo intra-jornada de 1 a 2 horas. Então, é o regramento dessas 3 situações de intervalo. Porém, respondendo à pergunta da colega que acabou de me fazer, se tem categorias com jornada menor, após a reforma trabalhista, é oportuno destacar a possibilidade de redução para até 30 minutos, desde que mediante coletiva, negociação coletiva, tá? Desde que mediante negociação coletiva. Então, tem algumas categorias profissionais, porque quando falamos em negociação coletiva, falamos de categorias profissionais, sindicatos de classes, né? Sindicato de empregador, sindicato de empregado de determinadas categorias profissionais. Mas, professor, opa, desculpa. Essa fala. A CLT, no artigo 611-A, a linha A, inciso 3º, tá? Após a reforma, prevê uma redução para até 30 minutos, ok? Então, a regra é esta, que eu acabei de mencionar para vocês. Após a reforma trabalhista, haverá a possibilidade de reduzir para 30 minutos, desde que haja negociação coletiva entre sindicatos de classe, perfeito? Prevalecendo a redução da jornada. Não podemos nos esquecer, ok, que com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Perfeito? Então, é isso que diz a norma. Mas com a reforma trabalhista, prevalece negociado sobre legislado. Aí a gente tem que verificar se efetivamente tem
alguma norma expressa prevendo isso, se há efetivamente negociação coletiva, se há efetivamente contrato de trabalho prevendo algo diferente. Quais seriam as perguntas, por favor? Bom dia, professor. Bom dia. Em relação a cuidador de idoso, enfermagem residencial, home care, eu tenho uma empresa na qual eu tenho os trabalhadores que prestam esses serviços para os nossos clientes. O plantão médio é de 12 horas, né, sendo que tem plantões a partir de 6 horas. Uma pessoa ela vai ficar sozinha numa residência com um idoso ou com um paciente, num plantão de 12 horas. Né, e ela acaba fazendo a própria refeição na casa do paciente. Obviamente que não são essas 12 horas de trabalho contínuo, mas ela está disponibilizada neste período de 12 horas. Como é que se aplica a condição 1 hora de descanso no período de trabalho, sendo que ela não pode abandonar um incapaz e não tem ninguém para substituí-la durante o plantão? Não tem ninguém porque você não disponibilizou, né? Se torna inviável, né, professor? Como é que eu vou colocar sempre um folguista para cada casa que tenha um profissional para fazer 1 hora? Aí você tem que analisar seu custo. É a mesma coisa que empresa de vigilância, entendeu? Se você não tem um folguista, a pessoa fica 12 horas sem almoçar, sem comer, uma jornada de 12 horas, imagina uma pessoa sem comer, entendeu? E é 12 horas para descanso e refeição. Então, essa pessoa vai trabalhar 12 horas ininterruptamente, sem se alimentar e sem descansar, entendeu? Não compensa para você da parte financeira, ok? Que eu acho que você deve aí adequar seus custos. Mas tem que se ter um folguista? Lógico que você tem que ter um folguista. Imagina uma pessoa 12 horas sem se alimentar. Aí eu reverto a pergunta para você. Você fica 12 horas sem se alimentar? Você consegue? O hábito é a pessoa sempre fazer as refeições junto com o paciente. Aí, nos momentos em que o paciente dorme, nos momentos em que o paciente está assistindo TV, né, esse seria um momento, assim, abrasileirado de descanso. Né? Não sei se... Não, eu entendo, ok. Se efetivamente você não, via custo, você não consegue aí disponibilizar um folguista, né? Um almocista, melhor dizendo, entendeu? Para esta pessoa, ok? Que seja feito desta forma, né? Só que você vai ter que ter um controle, efetivamente, que esta pessoa, né, ainda que um controle manual, que esta pessoa tenha exercido aí a sua distância e a sua refeição. Caso contrário, só te cabe aí um almocista, não tem como ser diferente. Perfeito? Mas te dá uma margem enorme, né, para ela mover uma ação trabalhista e falar o seguinte: eu não cumpri a minha jornada de trabalho, a minha intrajornada. Eu não conseguia efetivamente descansar no intervalo para descanso e refeição. Ok? E aí você vai ficar na linha do risco. Que você já deve ter tido ações nesse sentido e não deve ter sido uma. Isso já aconteceu, desculpa me interromper, mas isso, Vitor, já aconteceu comigo no estacionamento onde eu trabalhava. Porque quando chegava aos domingos, só tinha uma pessoa trabalhando, era eu ou meu colega de trabalho. A gente entrava às 11 horas da manhã e saía às 18 horas da tarde, né? Então, eu trabalhava aí todo esse tempo e não podia sair nem 15 minutos para me alimentar. Às vezes, tinha que me alimentar atendendo o cliente, né? Pegando em ticket, dando para ele, pegando no volante do carro, aí vinha, lavava a mão, voltava a me alimentar. Desculpe, aí eu conversei com o meu patrão, falei para ele assim: olha, então vamos fazer uma conta, quanto que eu ganho por hora, e nessa hora você me paga a hora e mais 50% como penalização, que é mais ou menos o que eu entendi pela lei, para você não estar me dando esse horário lá na hora de você fazer o meu pagamento final mensal. Ou você arruma alguém para colocar no meu lugar, ou eu fecho o estacionamento durante 1 hora para mim poder me alimentar, porque não estava dando. Né? Aí ele viu a gravidade, ele falou para a gerente da loja, quando desse 1 hora todo domingo, que eu ou meu colega trabalhasse, a gerente vinha e ficava no nosso lugar.
a gente ia, almoçava e voltava, porque ele viu que realmente ia se prejudicar, entendeu? Vitor, o Vitor que me perguntou, a pergunta anterior da empresa de home care, é isso? Quem que foi que me perguntou na empresa de home care? Foi o Vitor. Ô, Vitor? Vitor? Ixi, não tá aí? Vitor, cadê você, Vitor? Já era. Entendeu? Eu ia perguntar para ele se efetivamente ele teve ações trabalhistas versando sobre isso, que com certeza deve ter tido. Que nem vocês hão de concordar comigo, né? Uma pessoa trabalhar 12 horas efetivamente sem descanso e sem alimentação não é fácil. Okay? Pode gerar até acidente do trabalho aí, né, professor? Que a pessoa está desnutrida, passa mal, está mexendo. Lógico, com certeza. A gente já conversou aqui hoje, nesta aula, uma jornada de 8 horas é extremamente exaustivo. Por isso que a própria Constituição Federal, né, fixa que no máximo a hora extra, não são 2 a mais que a gente conversou, que foi até a pergunta do Átila, que passa a ser 10, você imagina numa jornada de 12. Ok? Então, a gente já extrapolou as 2 da hora extra, né? E, efetivamente, estamos numa jornada de 12. Poxa, ela é extremamente pesada, né? Uma jornada pesada. E aí não tiver nenhum intervalo para descanso e refeição, é complicado, né? Eu entendo que é complicadíssimo. Muito embora o Vitor tinha mencionado que efetivamente, quando a pessoa dorme, assiste uma televisão e assim vai, né? Ela aproveita esse lapso temporal aí para efetivamente fazer aí a sua alimentação e se descansar um pouco. Agora, ficar 12 horas ininterruptamente sem trabalhar, sem descansar, perdão, e sem se alimentar, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Perfeito. Eu posso fechar esta tela? Pode. Beleza. Bastante coisa vimos na aula de hoje, hein? Digam aí. O problema é a prova, né, professor? E a prova não é para colar, viu, Átila? Vou tentar, professor. A prova não é para colar. Meus amigos, alguém tem alguma dúvida, algo a mais ou não? Rita, professor, Oi. Professor, sobre aqueles 30 minutos depois da reforma, por coletividade aí, cada profissão, o profissional, o senhor falou que tem que ser pelo sindicato, né? Mas o profissional também, como diz lá o artigo 468 da CLT, ele pode fazer um consentimento mútuo também, ele não precisa. Só entre o empregado e o empregador também pode ser feito isso, não pode? De meia hora de almoço? Fala desse tópico dizendo o seguinte, que a CLT, ela prevalece o negociado sobre o legislado. Então, mediante acordo individual, também não tem qualquer problema. Perfeito? Tá? Não há qualquer problema. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia, que após a reforma trabalhista, prevalece negociado sobre o legislado. Sim. Isso se encaixando, não há qualquer problemática. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Meus amigos, se não há qualquer dúvida, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos, ok? Vocês têm meus contatos, aqui está meu WhatsApp, né? Aqui está meu Instagram, peço que vocês me adicionem lá. E esse mesmo endereço é o endereço do YouTube, onde todas as aulas de Direito do Trabalho estão lá disponibilizadas. Então, está aqui meus 3 contatos. O meu WhatsApp, o meu Instagram e o meu canal do YouTube é este endereço, na qual esta aula de hoje, inclusive, está indo para lá, e daqui a pouquinho eu já estou postando ela no AVA de vocês. Eu encerro a aula por aqui.
quem efetivamente tiver alguma dúvida, você tem esses canais para falar comigo, perfeito? E me coloco aí à disposição para que a gente possa aí, efetivamente dirimir todas as dúvidas. Semana que vem estaremos em prova. Por favor, sejam pontuais aí no ingresso da aula, tá? Sejam pontuais, já que a gente vai estar em prova, perfeito? Então, às 8 horas, eu efetivamente estarei entrando para dirimir dúvidas relacionadas aí, efetivamente, ligada ao sistema, tá? A plataforma que a gente vai utilizar. Então, me coloco aí à disposição e, por gentileza, só para a semana que vem, na realização da nossa prova, que vocês aí mantenham aí a pontualidade, perfeito? Para dirimir qualquer dúvida de acesso. Tudo bem? Agradeço aí a atenção de todos, um excelente dia e a gente vai se falando. Abraço a todos. Abraço, professor. Valeu. Deixa eu fazer uma Obrigado, pergunta. bom dia. Uma pergunta. Eu sorteei algum livro meu para vocês? Na última aula sorteou sim, o senhor deu 2, um para mim e um para Paula. O senhor falou que ia dar o senhor falou que ia dar um livro de reforma trabalhista para o Gessé. Ele está esperando. Eu falei? Ia ser meio livro para o Átila, professor. Ah, entendi. Tá bom, poxa, hoje eu esqueci de sortear. Eu vou querer também. Na minha prova lá, vou fazer mais um sorteio de algum livro. Hoje eu esqueci de sortear. Tá bom, meus amigos? Um abraço, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até logo. Amém. Abraço, Tchau. professor. Até logo. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado, professor. Eu que agradeço.